Olá, boa noite, tudo bem? Estamos começando aqui a primeira live do meu feed e eu queria apresentar a psicóloga que vai participar com a gente, a Natália Coelho. Inclusive, vou aceitar aqui a solicitação dela. Vamos esperar a Natália entrar. Oba, Aí a entrei. Natália, pronto. A Natália ela é psicóloga, ela atende na Ilha do Governador e no Meier, não é, Natália? Então, quem tiver Isso, interesse em procurar a Natália faz atendimento presencial e também online, não é? com certeza. Então, vou explicar para vocês um pouquinho de como vai funcionar a dinâmica da nossa live. O intuito hoje é falar um pouquinho da nossa prática clínica, minha como nutricionista, da Natália como psicóloga. Uhum. Eu queria dizer que eu sou nutricionista da área comportamental e atuo. Essa é a minha abordagem, né, em consultório. E eu vou falar um pouquinho de como eu tenho lidado com os pacientes, falar um pouquinho das dietas restritivas e vamos entrar no assunto de compulsão alimentar, o assunto também de comer com sentimento, né? E aí a Natália, que é psicóloga, vai Ansiedade, poder né? ajudar, exatamente, ansiedade, e a Natália, que é psicóloga, vai poder ajudar a gente aí com esse tema. Tenho certeza que vai ser muito enriquecedor. E eu queria agradecer a Natália pela participação aqui comigo nessa live. Bom, obrigada a Obrigada, você Natália. aí, né, pelo Com espaço. certeza. E vamos começar aí nosso bate-papo. Vamos, vamos. Então, para quem não sabe, eu realizo também atendimento presencial, tanto em Copacabana quanto no Caxambi, e já vem uns 2 anos que eu tenho realizado esse tipo de atendimento. E desde o início da minha carreira, eu trabalho com a abordagem de nutrição comportamental. E como é que funciona isso? Então, eu normalmente eu sou contra a dieta. Digo dieta entre aspas, por quê? Porque dietas restritivas, dietas que acabam restringindo algum grupo de alimento ou alimentos específicos. E o meu objetivo como nutricionista é justamente fazer com que o meu paciente faça as pazes com a comida. Ele tenha uma boa relação com a comida. Então, vai muito além, né, de um simples pedaço de papel, que meu paciente pode confirmar isso, vai muito além de um simples pedaço de papel que diz o que você tem que fazer. Então, no meu consultório, tenho diversos tipos de pacientes e com muitos tem dado certo essa abordagem sem dieta, que é a abordagem que eu venho trazendo e possivelmente aí vou trazer aí mais para frente com todos os meus pacientes. É uma abordagem pautada em orientações nutricionais e com orientações específicas para aquele paciente, né, que está comigo ali. Porque eu entendo muito o paciente como um ser humano e não somente, como eu costumo dizer, como um pacotinho, né, de quilocalorias. Então, aquela pessoa ali, ela tem sentimentos, ela tem um hábito alimentar que veio antes, né, da consulta, e tudo isso tem que ser estudado, tudo isso tem que ser ouvido, né? O nutricionista tem que ter uma boa escuta para que o plano alimentar ou então para que as orientações sejam perfeitas, não de uma forma geral, mas perfeitas para os pacientes. E aí, o que eu queria trazer, né, sobre esse ponto de dieta, antes de eu passar a bola para a Natália. As dietas, normalmente, essas dietas restritivas, elas acabam sendo muitas vezes prejudiciais aos pacientes. Mas por que uma dieta pode fazer mal? Como é que uma dieta, né, pode fazer mal para uma pessoa? Então, uma dieta que ela restringe o grupo de alimento, ela não muda o estilo de vida daquela pessoa, ela não muda o comportamento alimentar daquela pessoa. A pessoa mantém aquilo ali por um determinado período de tempo, tendo alta nutricional ou então em dada dieta, ela volta com os hábitos anteriores e aí ela volta, ganha peso e ela entra nesse
efeito sanfona. E uma dieta restritiva, ela pode sim gerar compulsão alimentar, que é o tema aí que eu vou conversar um pouco mais com a Natália. Então, se a Natália quiser agora falar um pouquinho, Sim. desculpa, gente, sobre compulsão alimentar do ponto de vista psicológico, fique à vontade. Então, boa noite a todos. Deixa eu falar um pouquinho, então, aqui sobre a experiência que eu tenho, né, na parte clínica, tanto individual quanto em grupo, né? Anteriormente eu estava até falando com a Letícia que eu já fiz um grupo, né, com essa parte de emagrecimento. Então, as pessoas procuravam esse grupo para a gente trabalhar o sentimento, né? Ansiedades, algumas tinham alguns transtornos, né, psicológicos. Então, a gente tratava isso junto com essa questão do emagrecer. Como é que era esse emagrecer para elas, né? E todas vinham, né, com um discurso de que não conseguiam devido às dietas, que tinha que comprar coisas muito caras, né? Produtos e não conseguiam, não tinham tempo, então a questão do tempo é uma variável também muito importante. A questão do emocional, né? Muitas estavam num período emocional negativo, né? Estavam passando por problemas, então pegavam toda essa carga emocional e descontavam na comida, né? Então, esse também era um problema ali dentro. Então, isso tudo influenciava, né, nessa questão da perda do peso. Além disso, muitas, né, como eu fiz isso num momento e no local onde as pessoas eram de baixa renda, então muitas não tinham, né, como fazer essa dieta restritiva e um exercício físico. Então era mais complicado ainda. E algumas ainda tomavam medicações, né? Porque tinham um transtorno do pânico, estavam passando por um transtorno de ansiedade. Então isso tudo juntava, né? Medicação, falta de exercício e esses sentimentos negativos. Oi, Novi. Uma dieta que não colaborava também. Também é uma dieta que não colaborava, então assim, isso tudo influenciava. E esse local ali do grupo, né, era para fazer esse acolhimento, muitas vezes, né? A gente fazia esse acolhimento, entendia como é que estava esse emocional dessas mulheres, eu fazia o grupo com as mulheres, né, com mulheres também. Uhum. Então Fazia. era bem rico, né? Eram mulheres entre 18 e 30 e poucos anos. Uhum. Então, assim, era um grupo bem legal que a gente fazia. Então, a gente tinha que trabalhar, né? Na verdade, a minha parte era trabalhar esse emocional, né? O que estava levando ela a ter essa compulsão pela comida, né? E o que ela podia fazer em relação a isso, né? Então, foi um grupo muito rico. Além disso, na clínica, individualmente, né? Nos casos individuais, eu já peguei também pessoas que estavam para fazer a bariátrica, né? Que também é bem complicado, né? A pessoa tem que fazer todo um trabalho de mudança, né? Psicológica, porque assim, passou a vida inteira comendo de uma forma, né? Levando o alimento até ela de uma forma. E aí ela tem que se preparar para essa cirurgia, né? Como é que é isso? Então é bem difícil também, né? Eu até tinha falado com a Letícia que ia mencionar isso. A pessoa que Oi, vai não te fazer ouvi. a bariátrica, ela precisa tanto do acompanhamento nutricional quanto do acompanhamento psicológico. Querendo ou não, é uma grande Isso. mudança na vida dela. Ela Isso vai aí. mudar completamente a vida dela, então ela precisa ter um acompanhamento psicológico, até mesmo por outras questões que vão ser consequências, né, daquela cirurgia. E aí a Natália estava comentando do grupo dela, que ela participou, né, sobre pessoas que relatam problemas de ansiedade, né, e que acabam desenvolvendo quadros de compulsão alimentar, e isso eu Sim. consigo identificar bastante também no meu consultório. As pessoas, muitas vezes, elas, em diversos momentos de fala, ela não fala que possui um diagnóstico de ansiedade, mas ela fala diversas vezes que estava ansiosa,
que se sentia ansiosa, que estava preocupada, que estava nervosa, e aí, né, acaba descontando na comida, que é o que é natural, né? Normalmente nós, os seres humanos, acabamos descontando nossas emoções, sejam boas ou sejam ruins, na comida. Então, e a pessoa que passa por ter, né, ansiedade, para que ela emagreça e para que ela tenha bons resultados no emagrecimento, é interessante que ela faça um atendimento multidisciplinar com o psicólogo, porque senão ela vai ficar dando voltas no mesmo lugar. Então, é Sim, interessante não vai que a tratar, na pessoa verdade, né, o que está gerando essa compulsão, né? Porque você enfim, tem que ela vai tratar isso. entender, exato, ela entende como tem que se alimentar, mas ela acaba não tratando, né, a ansiedade e aí ela acaba dando voltas no mesmo lugar e ela não acaba não emagrecendo. É Sim, claro que a mudança de estilo de vida, né, eu estive conversando com a Natália, é uma coisa que é gradual, ninguém ganha peso, né, da noite para o dia. Então, sim. consequentemente, você não vai estalar o dedo e vai acordar magro, por exemplo, ou acordar com o corpo que você quer, com o corpo perfeito, enfim. E então as pessoas hoje em dia, que a gente falou muito da questão do tempo, as pessoas elas querem muito receitas milagrosas, dietas milagrosas, ou então algum medicamento, alguma coisa que faça com que elas emagreçam de forma rápida. E muitas vezes tem um esforço, né? E a Uhum. proposta da nutrição comportamental é justamente diferente, não? Ao contrário. É uma perda de peso que é gradual, acaba sendo um pouco mais lento o processo de emagrecimento, mas é definitivo, porque você consegue levar os ensinamentos, tudo que você aprendeu com o seu nutricionista, para o resto da sua vida. Uma vez que você aprende a comer, você consegue comer bem, né, o resto da sua vida. Uma pessoa que passou por uma dieta restritiva, seja por conta de um nutricionista, ou então dietas da moda, dietas que ela viu na internet, essa pessoa ela não vai ter aquilo ali para o resto da vida dela, vai ser uma coisa provisória. Então, vários exemplos a gente pode pegar de pessoas que fizeram, né, uma dieta radical, digamos assim, ou então às vezes nem tão radical assim, e teve um efeito naquela hora, né? Ela perdeu peso, se Uhum. sentiu satisfeita, mas assim que ela voltou com a alimentação dela da forma normal, né? Que ela considera normal, ela voltou a ganhar peso e talvez ganhe até mais peso do que tinha anteriormente. Então, novamente, aquele efeito sanfona. E aí, novamente, a pessoa fica insatisfeita com o corpo dela e é uma cascata, né? De problemas que a gente acaba muitas vezes sem solucionar. Então, por isso que o psicólogo acaba sendo importante, né, nesse ponto de vista comportamental, porque ele vai auxiliar o paciente nessa caminhada, assim como o profissional nutricionista, né? Sim, e a gente também faz todo, por exemplo, lá no grupo, nesse grupo, né, que eu fazia, a gente tentava entender como é que era a relação dessa pessoa, né, com esse alimento, né, tanto nos momentos bons quanto nos ruins, né, porque o alimento tá na nossa casa, no nosso dia a dia o tempo inteiro, né. A A gente gente quando vai se comemora reunir, né, comer, exatamente, festa, tudo. Motivo de comemoração é comida. Então, o ser humano sim, é um ser sociável, né? E aí a associação normalmente é distribuída com a comida. E nada, não é nada de errado nisso. Às vezes as pessoas pensam que isso é ruim. Não, não é ruim. Pelo contrário, a gente não tem que se privar, né? Muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, se eu deixar de comer agora, eu vou emagrecer, e aí como se fosse uma compensação. Isso não é verdade, a gente não tem que se privar. Até porque a privação pode levar à compulsão, que eu até estava comentando com a sim, Natália ontem. gera Então, é mais muito vontade, né. sim, sim, aquele exemplo que eu dei do consultório. Se alguém chega no meu consultório, tem um enfeite na minha mesa, e no primeiro momento da consulta eu digo que a pessoa não pode olhar aquele enfeite, ela vai ficar tentada a consulta inteira a olhar para aquele enfeite. Então, da mesma forma, vai se dar, né, o quadro de compulsão alimentar. E novamente, né, a importância do psicólogo, a importância, né, da nutrição comportamental, a importância do nutricionista estudar um pouco de comportamento, né, do comportamento humano,
para entender que ali atrás, né, na sua frente, né, no caso, tem um ser humano, tem uma pessoa. Então, não é só entregar um pedaço de papel que está tudo resolvido, né? Sim, cada indivíduo, né, a gente tem que tratar aí diferente do outro, né? Porque é a individualidade de cada um. Enfim, e na terapia é a mesma coisa, né? A gente tem que entender aí o que está acontecendo para conseguir tratar. Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo, estou ouvindo. E Parece que na terapia é a mesma coisa. a individualidade, de uma Sim, forma geral, é muito importante, né? sim, E isso na sim. nutrição também. E aí a gente percebe a individualidade por aquele modelo transteórico que eu postei recentemente aqui no meu Facebook, no Facebook também, mas aqui no meu Instagram, onde cada paciente, né, ele acaba se encaixando em um determinado estágio. Então, claramente, uma pessoa que está num estágio de preparação, para ela, o processo de emagrecimento vai se dar de uma forma muito mais fácil, muito mais tranquila, do que para uma pessoa que se encontra num estágio, né, de pré-contemplação ou de contemplação. Acredito que na psicologia se dê de uma forma similar. Uhum. Na verdade, com a terapia, né, a gente vai estar tentando entender aí o que está acontecendo naquele momento, né, do paciente. E aí a gente tenta trabalhar com ele isso, né, o porquê dessa compulsão, o que está gerando isso, né? E aí tenta também resgatar um pouquinho de como que era lá atrás, para entender este momento. E claro que a gente vai guiando ele na terapia. Não é nenhuma coisa dada também, né? Eu não vou dar a solução para ele, ele vai ter que chegar a ela sozinho. Eu estou ali E também como da mediação, né? na nutrição, as pessoas, os pacientes tendem a acreditar que o nutricionista é o 100% responsável, né, pelo sucesso do emagrecimento, mas não. O nutricionista ele é responsável por cerca de 30%. 70% é o paciente. Então, vai depender da motivação, vai depender do estágio de prontidão para mudança, vai depender se ele tem ou não, às vezes, um problema de ordem psicológica, um problema de ordem emocional, Sim. e também vai depender se ele tem uma boa relação com a comida, ou então se ele não tem uma boa relação com a comida. E aí a gente percebe que os pacientes, né, os indivíduos de uma forma geral, que não possuem uma boa relação com a comida, eles acabam demorando até aquele estalo e mudar o estilo de vida, entender a importância de mudar o estilo de vida, para aí sim a gente começar um processo de emagrecimento. Então, diferente do processo de emagrecimento através de uma dieta altamente restritiva, Uhum. na nutrição comportamental, a gente tem um longo caminho pela frente. É importante que o paciente entenda, né, isso e esteja disposto a participar, porque o paciente é o ponto principal, né? E ele tem que fazer, tem que decidir isso por vontade própria, e não porque alguém Sim. pediu ou por forças externas. Eu acredito que Sim, é isso igual seria na trabalhado terapia, né? no consultório psicológico também. É igual na terapia também. Ele tem que querer, né, estar ali. Ele tem que querer ter a mudança dele, né? Ele tem que procurar essa mudança. Não adianta ninguém levá-lo à terapia, né? Obrigá-lo a ir para terapia, porque não vai acontecer nenhum insight ali, né? Não vai acontecer nenhuma mudança. Então, Isso, assim, com ele tem que certeza. querer estar naquele set ali, né? A Comigo, pessoa tem que enfim. desejar, a pessoa tem que desejar a mudança e a mudança tem que partir Sim, dela. Então, isso aí. por isso, o estágio de preparação. No estágio de preparação, a pessoa ela já entende que é importante mudar e ver os pontos positivos, ver os pontos negativos. Ela só precisa, na verdade, de um empurrãozinho, né, para iniciar essa mudança na vida dela. Diferente de um paciente em pré-contemplação, que é um paciente que às vezes foi trazido por uma mãe, por uma irmã, enfim, por alguém da Sim, família, por uma amiga. E, na verdade, essa pessoa ela não tem interesse de mudar, ela vê muitos pontos negativos numa reeducação alimentar e ela não tem interesse. Então, essa pessoa, o processo de emagrecimento dela, com certeza vai ser muito mais demorado do que um paciente que você chegou ali
pronto, né, para mudar, pronto para querer mudar. Então, e isso e trabalhar isso de forma multidisciplinar seria muito interessante. É uma pena que hoje em dia as Sim. pessoas elas não se sentem tão abertas assim a esse tipo, às vezes, de tratamento. Eu faço tratamento com psicólogo, com nutricionista, e o atendimento multidisciplinar de uma forma, né, geral. E assim, ainda tem a questão de que a psicologia, né, por muitos ainda é vista como, eu não vou porque eu não sou louco, É né? maluco. Enfim, infelizmente ainda tem isso. E se as pessoas fossem muito mais abertas, né, tivessem maiores informações, enfim, ou quisessem conhecer melhor, né, a psicologia é muito mais do que isso. Então, assim, ela transforma pessoas, né? E a psicologia ligada com outras áreas, então, melhor ainda, né? Porque às vezes você tá com uma questão psicológica tão forte e aí você não consegue fazer nenhuma outra mudança na sua vida. Porque aquela. Fechado ali. Sim, porque você fica ali dando voltas, né? Uma pessoa que tem um transtorno de pânico, ele não vai conseguir sair de casa. Então, assim, como é que ele vai tratar ou mudar qualquer outra área da vida dele se ele não tratar primeiro esse transtorno A psicológico, pessoa, né? antes de iniciar uma mudança de vida, né, ela precisa estar bem consigo mesma. Então, isso seria Sim, um começo, né, antes de tudo. com certeza, Eu né? venho trabalhando muito no meu consultório, né? Eu tento resgatar ao máximo o prazer da pessoa ao se alimentar. Eu tento fazer com que a pessoa enxergue, né, que a comida ela não faz mal à pessoa. As pessoas têm uma mania de vilanizar determinados alimentos e colocar outros num pedestal. E isso não Sim, é legal, porque o alimento ele é alimento. Não existe um alimento, meu Deus, olha como que esse alimento aqui é horrível. Isso não existe, só que as pessoas têm tendência a acreditar que aquilo ali faz mal para ela e acaba se privando, né, de determinados alimentos ou de grupos alimentares, às vezes por uma questão de, eu só vou emagrecer se eu tirar tal coisa do meu cardápio, tal coisa é ruim. E eu trabalho de uma forma diferente. Eu acho que os meus pacientes, eu acredito nisso, os meus pacientes, ou qualquer indivíduo, né, que me procure, ele uhum. precise ter uma refeição livre durante a semana. Ele precisa ter um momento onde ele coma o que ele quer. Porque se privar é aquilo que a gente falou lá no início da live. Vai gerar um quadro de compulsão alimentar. A pessoa ela vai querer cada vez mais aquele alimento, aquele alimento, aquele alimento e vai ficar preso naquilo ali. Então, vai chegar um momento que ele vai jogar tudo pro alto, falar, não quero mais, vai comer aquele alimento, vai comer outros alimentos, que muitas vezes podem ser prejudiciais também, e não vai ser legal. Então, a ideia de privação não é interessante, pelo menos ao meu ver, não sei se ao ver de outros nutricionistas isso parece bom, mas ao meu ver, não é uma ideia interessante. O que eu vi assim no grupo, né, de emagrecimento que eu fiz, é que quanto mais restritiva era a dieta dessa pessoa, pior era para ela, né? Então ela se sentia muito mais, vamos dizer Frustrada. assim, isso. E aí ela ficava nervosa, ela ficava ansiosa, porque ela não conseguia dar conta daquela dieta e ela não conseguia chegar naquele. Parece o estabelecimento de uma meta impossível. Então, às vezes, Sim, naquela. sim, muitos nutricionistas, às vezes, mesmo que sem querer, acabam estabelecendo metas impossíveis para os pacientes. Sim, Seja na pressa, ou, enfim, às vezes, por conhecer pouco, né, a pessoa, acaba estabelecendo metas impossíveis e aquela pessoa acaba se sentindo frustrada. Também discursos de frases, entre aspas, motivacionais, que na verdade não são motivacionais, fazendo referência à você contagem de consegue, calorias. você é capaz. Exato. O efeito acaba tendo um efeito contrário. Então, às vezes, você Uhum. vai na maior boa intenção, né, em ajudar seu paciente, em ajudar o seu público, né, do Instagram, mas, na verdade, acaba tendo um efeito contrário, porque você está achando que está motivando, e, na verdade, não, você está puxando a pessoa
para baixo, porque ao invés de se sentir mais capaz, ela se sente mais incapaz. Então, é Sim, justamente isso que eu procuro quebrar, né, com a nutrição, né, comportamental, com a nutrição, a minha abordagem nutricional no consultório. E acredito que você tem experiência com isso também, pela parte psicológica. sim, e aí, tanto no grupo quanto individual, enfim, as pessoas não conseguem atingir essas metas, né, de emagrecimento, e aí torna-se mais ansiosa, né, pode gerar até um transtorno mesmo, né, de ansiedade, que seria uma coisa mais crônica, tendo crises praticamente toda semana, crises de ansiedade, enfim, onde ela não consegue, né, fazer nada do que ela deveria. Então, não ajuda, né? Essas restrições alimentares não ajudam essas pessoas. E na terapia eu tento fazer com que ela entenda isso, né? E busque outras alternativas, né? O que que ela pode fazer? Ah, não conseguiu essa meta? Tá. Então, o que que você pode fazer diferente disso para que você se sinta bem, para que você se sinta melhor, né? Se não tá legal essa dieta, né? Por que que você não conversa com a sua nutricionista, né? Tenta Conversa, mudar. tem que ter essa conversa com o nutricionista, e o nutricionista tem que Sim, ter a sensibilidade de perceber que aquilo ali não é viável, né, para o paciente. Então, o paciente ele tem que estar aberto ao diálogo, né, à conversa. Por isso que é importante, muitas vezes, você ter um vínculo, né, não digo de amizade, mas de proximidade com o seu paciente, para que o paciente se sinta confortável e confie em com você. certeza. Precisa Uhum. confiar naquele profissional. Isso Então, qualquer profissional, né? sim, eu procuro estabelecer uma relação um vínculo de confiança com os meus pacientes, um vínculo amigável, porque a pessoa ela tem que confiar, tem que ter confiança. Então, isso acaba sendo complicado, né? Se o paciente não confia no nutricionista, não confia no psicólogo, o processo de emagrecimento, ou enfim, no tratamento de qualquer patologia, acaba sendo muito mais complicado, muito mais complexo e acaba sendo muito mais sacrificante para aquele indivíduo. Com certeza. Então, isso acaba prejudicando, né, o paciente. Querendo ou não, às vezes a gente vê, às vezes uma dieta restritiva que era na maior boa intenção, né, acaba sendo prejudicial, né, tendo consequências negativas na vida daquela pessoa. Então, por isso que é importante que o profissional tenha essa sensibilidade, perdão, conheça o paciente, por isso que as minhas primeiras consultas normalmente costumam chegar em 2 horas, porque é importante, né, a gente conversar com a pessoa e não só falar de nutrição, de comida, de alimentos, Uhum. mas conversar mesmo, conhecer um pouco da vida do paciente, do trabalho, da vida com a família, do que ele faz no tempo livre, porque parece bobo, mas querendo ou não, isso é muito importante. Muito Sim, a importante para anamnese é primordial, né? Em primordial, o qualquer, recordatório alimentar qualquer é área. primordial. Não adianta nada o paciente ter um recordatório alimentar X e eu, mas Uhum. para você é Y. Mas para você é Y, mas o paciente não vai ter adesão nenhuma, por mais que o Y seja, assim, o plano perfeito. Mas para o É paciente, isso que você está falando, não Letícia, é muito serve. importante. Assim, você tem que saber, né, esse histórico alimentar do É a paciente, né? necessidade. Você tem que saber como é que foi iniciado o alimento para esse paciente, como é que ele lida com esses alimentos, né? Como é que é para ele essa alimentação, até para você saber como vai lidar, né? Porque cada paciente ele é único, né? Não, não Sim, existe isso não, o que serve para você, serve para você. Não, o que serve para mim não serve para você, o que serve para com você não serve para quem certeza. está assistindo. Então, às vezes, é muito importante falar isso. A gente vê essas dietas que blogueira passa, influenciadores passam, eles costumam dizer o que estão comendo, e isso nem sempre, isso quase nunca isso é legal, porque aquela pessoa tem um hábito alimentar, um estilo de vida completamente diferente de você que está ali assistindo. E você não está assistindo aquilo ali na íntegra, né? Você está assistindo ali um pedacinho da vida. A pessoa ela mostra no Sim. Instagram, mostra na rede social aquilo que ela quer mostrar.
Então você A acha parte que, positiva. exatamente, aí aparece alguém comendo um hambúrguer com um corpo perfeito, entre aspas, porque isso não existe, mas aparece alguém com um corpo perfeito comendo um hambúrguer e você fica remoendo aquilo, poxa, mas fulano tão magro, com um corpo tão bonito, e tá comendo hambúrguer, e eu não posso, porque se eu comer eu fico muito inchada, ou se eu comer eu ganho muito peso. E isso acaba também sendo muito prejudicial para as pessoas. Querendo ou não, as redes sociais hoje em dia acabam sendo prejudiciais, porque se você não tiver forte, digamos assim, emocionalmente, para discernir o que é bom Psicológico e o que aí. não exatamente, você acaba sendo levado por uma avalanche de coisas que parecem maravilhosas à primeira vista, que na verdade elas não são. Então, é muito importante que o paciente, que eu digo, né, o indivíduo de uma forma geral, ele tenha esse discernimento, ele saiba identificar que aquilo que ele vê no Instagram é uma parte da vida da pessoa e que cada um tem o seu corpo. E aí a gente já cai aqui já na questão de imagem corporal, de aceitação Sim, corporal, e autoimagem, autoestima, né? autoestima, exatamente, que também é trabalhado na psicologia e eu também trabalho na nutrição, que às vezes você acaba idealizando um corpo de alguém, de uma modelo, de um influenciador, e você acaba se perdendo naquilo ali, né? Você É, não se vê, frustra, né? fica frustrado, exatamente. Aí a gente volta já para o estágio inicial, onde você não consegue perder peso porque você fica o tempo inteiro focando naquela pessoa, a sua meta de vida é ser aquela pessoa, né? E não é assim que tem que ser, né? Eu sou eu, você é você, o influenciador é o influenciador. É, Então são você metas acaba. erradas, né? São metas impossíveis, né? E a meta impossível é a última coisa do mundo para quem deseja um emagrecimento saudável, né? Com certeza, né? E essa questão das redes sociais, né? Das mídias sociais, a gente vê cada dia, né? Aumentando, né? Essa busca por um corpo, ou por um cabelo, ou por um, enfim, E por um coisas que padrão de você não beleza que é não um padrão existe. que não existe, que você não vai conseguir alcançar aquilo ali, porque aquele ali não é você, né? Então você Exato. tem Muitas que vezes as buscar o pessoas que querem. você. Exato. Tem que buscar o que você é, exatamente. Às vezes Sim, as pessoas chegam na consulta, eu queria tanto o corpo de fulano, mas ter o corpo de fulano, o corpo de fulano não é seu, não é você. Então, você buscar, às vezes, um atendimento psicológico para entender quem é você, você se encontrar, né, digamos assim, isso é muito importante. Pelo menos essa é a assumir questão, né? Primeiro você tem que e saber quem você é, para depois você buscar depois. o que você quer. Exatamente. E as pessoas elas chegam pulando partes, elas já querem Isso conquistar ali aí. as coisas e não sabem, elas não se conhecem verdadeiramente. E aí, como você mesma disse em um momento aqui, as pessoas acham que o psicólogo é coisa de maluco. E não Ah, necessariamente, o psicólogo está aí para ajudar você a identificar quem é você. E a partir daí você vai estabelecer metas, vai estabelecer planos e vai poder aí conquistar o emagrecimento definitivo com a nutrição comportamental, porque sim, é possível emagrecer sem dieta, sem restrição alimentar. As pessoas às vezes pensam que isso é impossível, completamente inviável. Não é, é uma coisa perfeitamente possível. Então, você usar a mente ao seu favor é perfeitamente viável, sabe? E as pessoas, às vezes, elas procuram sempre a opção mais fácil. sim, Diversas mais vezes me rápida. deparei. É mais rápido, exatamente, porque falta de gestão do tempo. Então, Uhum. que a gente conversou ontem. Às vezes, quantas vezes me deparei com pessoas procurando por medicamentos e o nutricionista nem pode prescrever medicamentos, né? Ou então pessoas querendo dietas assim milagrosas, como se fosse uma dieta única para todo mundo. E não, isso não existe. E a nossa sociedade tá dois pontos ruins da nossa sociedade. Acreditar num corpo perfeito e querer o corpo Aham. perfeito num curto espaço de tempo, né? Sim. Então, isso é muito ruim. É, Igual eu essa é conversei o que a com gente estava.
é o que a gente estava falando ontem, né? As pessoas querem tudo muito para ontem, né? Elas querem tudo muito rápido. E não é assim, né? Qualquer mudança que a gente vai fazer vai demandar um tempo, vai demandar esforço, né? A gente vai ter que mudar muita coisa no nosso dia a dia, né? Na nossa rotina, nos nossos hábitos. Aqui a gente está falando mais da questão do hábito alimentar, mas para qualquer mudança, a gente vai ter que fazer muito esforço, né? E mudar muita coisa no nosso dia a dia, não só aquilo que a gente está focando. Então, não é só a mudança alimentar. Além da mudança alimentar, a gente vai ter que fazer toda uma mudança, né, do nosso dia a dia. É de vida, né? Sim, você acaba tendo que mudar o seu estilo de vida. Mas o Sim, ponto positivo é que, por mais demorado que isso seja, a vai ser mudança definitivo, vai né? ser Não definitiva. vai A ser uma chance coisa, de ser definitivo é muito é, maior muito do maior. que você fazer aquilo ali provisoriamente, achar que foi resolvido, que na verdade não foi, porque você não buscou aquilo ali a fundo. Infelizmente, as Sim. pessoas, o assunto é tão complexo que infelizmente as pessoas às vezes nem sabem que existe um nutricionista da área comportamental que trabalha isso de uma forma complexa. Então as pessoas Uhum. acabam achando que não, eu vou no nutricionista e eu vou voltar com uma dieta, vou voltar, enfim. E acham que uma vez só, uma consulta só, já está mais do que suficiente para que você trace É. metas aí e emagreça de forma rápida, eficiente e para sempre. Então as pessoas. E a gente quando falou também da questão da cirurgia bariátrica, né? Só voltando um pouquinho nesse assunto, ali é uma mudança muito drástica, né? Então, por isso que hoje, né, de um tempo para cá, eu tenho visto que estão levando muito a sério a questão do tratamento psicológico, né? Que tem que haver esse tratamento psicológico antes, durante e depois, porque a mudança dessa pessoa vai ser muito drástica. Ela vai sair de uma forma e daqui a pouco vai ficar outra, né? Aí quando ela se olhar no Ela espelho, vai ela se não, reconhecer, ela não vai se né? reconhecer. E o processo que ela vai passar depois da cirurgia é muito doloroso, né? As pessoas acham, vai ser melhor, né? Enfim, vai ter um fim nessa questão. Mas não é assim, né? Para É quem só o começo, fez, na verdade. É só o começo. O processo da e, bariátrica é só o começo. e isso aí, e é para o resto da vida, né? Esse tratamento. Então é muito importante as pessoas. Tá 100% decidida do que ela quer. Se ela realmente Sim. quer emagrecer. A gente indica bariátrica para pacientes realmente que possuem um IMC, se não me engano, acima de 40. Então, realmente são Isso pessoas que seria têm quantos quilos mais ou menos, Letícia? Só para a gente saber. seriam uns 45 quilos acima do peso ideal. Então, são Uhum. obesos que isso de acordo com a OMS, né? Claro que Aham. pessoas, às vezes, com IMC menor, elas conseguem sim fazer a bariátrica, só que elas poderiam talvez tentar uma outra forma de emagrecimento, um emagrecimento da forma que a gente está conversando agora. Agora, Sim. esses obesos que realmente possuem um IMC muito elevado, eles acabam sendo indicação, não que eles estejam impedidos, né, de emagrecer, tentar emagrecer de outra forma, mas Uhum. eles são indicações para a cirurgia bariátrica. E aí é todo um processo, né? Você tem que fazer o tratamento nutricional, tem que fazer o tratamento Sim. psicológico antes, durante, depois, como você falou. E a alimentação dessa pessoa no pós-cirurgia vai ser muito diferente também. Ela vai passar por Isso aí. diversos processos. Então, ela tem que estar pronta para isso. Ela não pode chegar simplesmente, acordei, bom dia, vou fazer uma bariátrica. Não é uma coisa tão simples quanto parece. A gente às Sim, vezes pensa que é sim. só entrar num centro cirúrgico e a nossa vida se resolve. A nossa vida se resolve com uma simples cirurgia bariátrica. Simples, entre aspas, porque não é simples. Mas se Sim, eu já resolve atendi sim. pacientes, né, nesse período. Tanto no período antes quanto no período depois da bariátrica, né? Então, você vê a diferença, é bem complicado. E as pessoas elas têm que estar prontas para conhecer o novo eu delas, né? Então, tem pessoas que Sim. realmente emagrecem bastante
e elas acabam ficando irreconhecíveis. E elas têm que também mudar o estilo de vida, porque você pode fazer uma bariátrica e acabar voltando a ganhar peso porque você não mudou o seu estilo de vida. Então a gente vê que Isso aí. a mudança de estilo de vida está sempre presente, porque você perdeu peso ali por conta da cirurgia, mas por não mudar seu estilo de vida, você mantém aí hábitos alimentares similares, né, aos que eram os seus hábitos anteriores. E Anteriores. aí você acaba voltando a ganhar peso. E aí muitas vezes a pessoa fica perdida. Como assim? Eu fiz a bariátrica. Mas a Uhum. bariátrica ela não é uma solução mágica, né, que resolve problemas. Assim, estalei o dedo, bariátrica, estou magra e vou ficar magra para sempre, né? A questão da bariátrica, ela precisa ter a mudança comportamental, que é a que a gente está aqui abordando nessa live com maior ênfase, e a gente percebe que ela se encaixa praticamente para qualquer paciente. Afirmo que às vezes Sim, 100% dos pacientes, porque não tem como você emagrecer ou você ganhar peso, enfim, sem ter uma mudança de estilo de vida que seja definitivo, sem você ter uma mudança, né, de comportamento. sim. A mudança de comportamento é fundamental, né? Para qualquer coisa que você vai querer, qualquer meta que você vai colocar. Qualquer meta que você vai colocar, né, na sua vida. Você tem que estar disposto a essa mudança. Para mudar, Porque se você não, exatamente. Se você não estiver se você não disposto, tiver, não vai, não não vai acontece. acontecer. E aí Exatamente. você fica frustrado, e aí gera ansiedade, e aí vem todos os outros Sente problemas que a gente desgaste, já falou aqui. exatamente. Exatamente. E a gente podia falar aqui um pouquinho, já que a gente está aí mais uns 20 minutinhos de live, sobre o comportamento das pessoas nesse período de isolamento, de quarentena. As pessoas estão em casa e acabam comendo mais, né? Então, a gente podia aproveitar esses últimos minutinhos aí para comentar. As pessoas às vezes ficam com tédio ou então se sentem tristes com a situação, né, que a gente está vivendo. E aí acaba Sim, sim. descontando na comida, como a gente já disse anteriormente. Então, eu já cheguei a postar algumas dicas, né, aqui no meu Instagram sobre como melhorar isso, né, planejamento alimentar, prática de exercício físico, pensar, mastigar devagar, pensar no que você vai comer. Você tem alguma dica do ponto de vista psicológico, da psicologia, para trazer para as pessoas que estão assistindo? Na parte psicológica, né, a gente tem que tentar, ao máximo, trazer coisas para o nosso dia a dia que nos fazem bem, né? Ah, se você gosta muito de leitura, então leia, né? Eu gosto muito de música, ouça músicas, né? Mas ouçam coisas que te façam bem. Leiam livros que te tragam algo positivo, Isso é né? uma coisa Sempre que eu vejo buscando muito. busque coisas que tragam pensamentos e sentimentos positivos para você, para que esse momento passe da melhor forma possível. Porque se a gente busca as coisas negativas, a gente vai atrair coisa negativa, né? Então, A gente assim, acaba tudo usando a que comida como um ansiolítico é, com certeza. Então, assim, poderoso, né? se para você correr, né, na calçada, enfim, na rua, na praia, é uma coisa que vai te fazer bem, então faça, né? Procure fazer algo que vai te trazer tanto corporal, né, corpo, E quanto mente, né? mente, né? Os Exatamente. dois, né? Porque os dois são indivisíveis, né? Os dois estão juntos. A gente acha que é separado, mas não é. Não é, Uma exatamente. coisa não é desligada da outra. Então a gente tem E que a pessoa buscar. entender isso é importante para o processo de emagrecimento, Sim, para qualquer meta que ela estabeleça na vida dela com relação à própria saúde. Então, entender que corpo e mente elas andam juntos, perdão, isso. são Então, se indivisíveis. um tá mal, o outro vai adoecer também. Sim, sim. Exatamente. Isso a gente percebe na prática clínica mesmo, né, Uhum. com os pacientes. Então, a gente tem que E, cuidar aí desses dois sempre, né? E nesse exato. momento que a gente não tá podendo fazer muita coisa, né? Não tá podendo estar entre amigos, entre família, né? Tá sendo bem difícil. A gente tem que tentar estar um pouquinho mais perto ou fazer coisas que tragam positividade para nossa vida, né? Coisas boas para nossa vida. De uma forma
forma geral, não só para emagrecimento, não só para nutrição. Então, a gente tem sempre que focar em coisas positivas. E isso funciona até no processo de emagrecimento. Porque se você pensa de uma forma positiva, você vai levar a vida de uma forma positiva. Sim, Então, com você vai certeza. conseguir levar aquilo ali com mais tranquilidade, sem sacrifícios. Que é a ideia, né, que eu venho trazendo para os meus pacientes, para os indivíduos, de uma forma geral. E isso a gente aplica em qualquer momento aí da nossa vida, né? A gente consegue aplicar isso. Eu acho que a gente fazer coisas que são prazerosas para a gente, mesmo que seja comer, porque comer também é prazer. Com Então, certeza. exatamente, ter coisas prazerosas na nossa vida, eu acho que isso é de suma importância. Então, se comer um doce é prazeroso para você, vai te fazer se sentir melhor, você não há problema. Desde que isso não seja um hábito rotineiro, né, uma coisa contínua na sua vida, não se repita todos os dias, uma vez ou outra, não há problema nenhum. As pessoas acabam vilanizando, eu comi esse docinho aqui e agora eu vou engordar 30 quilos. As pessoas assim, vou engordar 30 quilos. E não é verdade, né? Não é dessa forma que se dá. Ninguém vai ganhar peso assim, Tem um só comendo comentário docinho. aqui, Letícia, não sei se você viu. Oi. Tem um comentário aqui que a Lili colocou. O problema é que as pessoas querem resultados sem esforço, né? Isso é uma Isso é uma verdade, grande né? verdade. As pessoas não querem se esforçar. Exatamente. Ninguém, hoje em dia, as Tanto pessoas na nutrição, quanto na psicologia, qualquer área. as pessoas já imaginam assim, tô pagando, então ela vai resolver o meu problema de forma milagrosa. E não Isso é assim que aí, isso funciona, né? aí. A gente é só um instrumento, a gente está lá para ajudar e guiar as pessoas. Mas a pessoa ela tem que fazer a parte dela também. Não existe isso de, cheguei no nutricionista e amanhã vou acordar magra. Ou então fui no psicólogo e já está tudo resolvido na minha vida. Não é assim. As pessoas têm que entender que é um processo, Sim, que é um tratamento. Da mesma forma que tratamento dentro da medicina, por exemplo. E às vezes as pessoas têm essa dificuldade, né, de entender isso e que as coisas têm esforço na vida dela. Então, isso é uma coisa complicada, né? Mas isso até assunto que já para outra live já vai avançando muito. Já é uma parte também mais mental, né? E tem mais alguma coisa para contribuir? Deixa eu ver quanto tempo estamos aqui. Ó, já estamos há 42 minutos aqui falando. Você tem mais algum ponto de contribuição? já passou isso tudo, gente, rapidinho. Já. Então, eu acho que a gente poderia falar mais daquela questão emocional com o alimento. Acho que a gente passou bem, bem rápido. Bem rápido. É, E a questão eu aquela acho que que. você disse Oi? de qual que é a questão emocional do sentimento, comer com sentimento, né? Que você disse. Isso. Que na questão do emocional, né, as pessoas descarregam muito, né, na comida, tanto positivamente quanto negativamente, enfim. Sim, a gente está feliz, a gente Qualquer come, a gente está coisa, feliz, come. Qualquer coisa é motivo de comida. Ou então o isso contrário, às aí. vezes as pessoas deixam de comer, mas sempre Sim, tem ali a comida, né, relacionada. E aí isso acaba levando até transtornos alimentares que isso. acabam sendo até mais graves do que, às vezes, um quadro que é um pouco mais simples, a gente consegue solucionar de uma forma mais breve. Então, isso que eu Causa a acho bulimia, né? A que bulimia, a anorexia, né? Bulimia eu já até tratei já pessoas com bulimia. Anorexia nunca peguei, não. exatamente. Tive uma paciente com bulimia, mas nunca tive paciente com anorexia. Então, é bem complicado, às vezes, a gente tratar. Novamente, a gente não trata esse tipo de paciente com dieta, porque são Sim. pacientes que são bem delicados. Tratar um paciente Uhum. assim, com esse quadro é bem delicado. Então, a gente com uma dieta restritiva para uma pessoa que possui um quadro delicado, assim, dessa forma, não tem sentido nenhum, né? Então, é por isso que é importante que o nutricionista e que o psicólogo também, mas eu acredito que o psicólogo já vem aí, já de nascença da graduação, né? Seja mais sensível, né? Às vezes o nutricionista não É, é tão sensível, não tem a escuta tão ativa assim. O que sim, também no caso da bulimia, né, na terapia, a gente tenta entender o que causa, né, aquela ansiedade dela e aquela compulsão, porque ela come, 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 e depois ela vai lá e coloca para fora, né?
Então a gente tenta fazer todo um trabalho para entender o porquê disso, né? O que que gerou isso, né? O que que ela está buscando com essa compulsão, enfim, com esse comportamento. E aí é muito difícil, né, para essa pessoa falar sobre isso, entrar em contato com isso. Às vezes É até muito a difícil. pessoa entender que ela possui bulimia ou entender que ela Sim, para os possui pais, né, bulimia. para as pessoas que são mais próximas. Exatamente. Às vezes as pessoas, muitas vezes as pessoas próximas, elas realmente não entendem. Isso de uma forma geral. As pessoas ao redor têm um pouco de dificuldade de entender que determinada pessoa, seja seu filho, seu amigo, enfim, possui algum problema psicológico. Então, uma dificuldade, né, de aceitação. E isso também acontece Sim. com os transtornos de anorexia, bulimia. Inclusive, essa paciente que eu tratei, a mãe dela não sabia, aliás, sabia, mas não aceitava. Uhum. Então, acaba sendo muito complicado para a pessoa lidar com isso com a família. Então, acaba sendo muito difícil o tratamento. E é aquele tratamento que acaba sendo mais demorado, mas que, de alguma forma, a gente consegue sim ajudar o nosso paciente, aquele indivíduo ali que está passando por aquela situação. E Mas a como que maioria, né, são adolescentes, né? sim, Pelo menos os pacientes que eu peguei eram adolescentes e eram mulheres, né? não, a que eu Então, peguei era assim, uma mulher, mas ela não era adolescente, ela já tinha aí seus 40 anos já. Então, não, acho ela que eu peguei todas eram adolescentes, tinha uma questão com a com o família, corpo, né? Enfim, às vezes com, questão de com- aceitação corporal também. sim, sim, aceitação Está corporal, tudo relacionado, sim. E sim, também essa tem questão da mídia, né? realmente, a questão de padrão de beleza perfeito, corpo Sim, perfeito, sim. mas também, claro, a gente agora levou a casos um pouco mais extremos, situações um pouco mais delicadas, mas também, às vezes, nós mesmos acabamos comendo pelas emoções, né? Então, a gente acaba, não, claro, a gente não está desenvolvendo aí um quadro de anorexia, um quadro de bulimia, mas às vezes a gente acaba se pegando aí nessa situação de que a gente comendo por emoção. Então, a gente aí fica triste, ou então muitas vezes, de novo, a questão da ansiedade, ansioso com alguma coisa, e aí acaba se pegando aí comendo mais do que não chega a ser um quadro, talvez, de compulsão, porque as pessoas, às vezes, acham que estão comendo demais e estão com compulsão alimentar. Então, Uhum. não necessariamente é dessa forma. Para ser um quadro de compulsão alimentar, vai um pouco mais além, para Sim. ter o diagnóstico, né, de compulsão alimentar. Mas aí acaba comendo mesmo mais, né, do que, não do que deveria, mas do que seria, né, o suficiente para a sociedade. E isso atinge todos nós, né? Desde que nem eu nem você estamos livres disso. Então, as pessoas às Sim, e vezes assim, acham falando um que. pouquinho da ansiedade, Letícia, só para deixar aqui, Uhum, a ansiedade todos nós temos a ansiedade, isso faz parte do ser humano, né? O que que causa, o que que gera o transtorno? É quando essa ansiedade a gente não tem controle sobre ela, né? Quando a gente perde o controle da ansiedade, aí sim ela vira uma coisa ruim para mim, né? Ela pode virar um transtorno, ela pode virar algo pior no meu dia a dia, tá? Então, só para deixar registrado aqui, porque às vezes as pessoas acham, eu sou muito ansiosa e tal. Todos nós somos, todos nós temos da ansiedade, mesma forma a né? compulsão. As pessoas falam assim, eu tenho compulsão. E às vezes você precisa daquele diagnóstico de compulsão alimentar. Não são todas as pessoas que comem um pouco além, né, um pouco a mais, que possuem compulsão alimentar. Da mesma forma, a ansiedade. A ansiedade é um sentimento Sim, como outro qualquer. Então, né, todos nós ficamos ansiosos, mas a sim, pessoa acaba isso faz perdendo aí. parte. Sim, exatamente. Por isso que eu acabo pregando muito entender o sinal interno do nosso corpo para fome, para a sociedade, para a gente, de novo, o autoconhecimento, né? Porque a gente sabendo o que o nosso corpo deseja, né? Se a gente já está, saber entender se o nosso corpo já está saciado, ou se estamos, aquela diferenciação de fome fisiológica, fome emocional, isso é muito importante, que vai ajudar A bastante. autoobservação, né? A autoobservação, ela tem que fazer parte do nosso dia a dia. Porque se a gente não se observa,
Se a gente não sabe o que está acontecendo com o meu corpo, com a minha mente, eu não tenho como fazer nada, né? Como entender nada. Difícil. Então, por isso que eu tento auxiliar ao máximo meus pacientes para entender quando o organismo já está saciado, para entender quando está com fome fisiológica, para entender se a fome não é uma fome psicológica, uma fome emocional. Então, acho que tudo Sim. isso é muito importante e ter um psicólogo aí presente também acaba sendo muito importante também. Então, como eu já disse aí, psicólogo não é coisa de maluco a gente precisa, as pessoas, a sociedade, de uma forma geral, ela precisa. E o atendimento multidisciplinar é muito importante. Estou incentivando aí todo mundo que está assistindo a live, todo mundo que pode assistir aí depois, que possivelmente eu vou deixar ela salva aí no meu feed e postar no YouTube também, talvez. Então, entender isso, entender como o nosso corpo funciona, ter um autoconhecimento, isso tudo é muito importante. E entender, né? Sobre não o paciente não necessariamente precisa entender sobre o comportamento alimentar, mas às vezes o nutricionista tem um mínimo conhecimento, né, sobre o comportamento alimentar e comportamento humano de uma forma geral é muito Uhum. importante. Acredito que agregue bastante, ajude bastante o processo, né, até o progresso aí do nosso paciente, do indivíduo. Eu falo paciente porque, né, acaba sendo mais comum, não sei se o psicólogo trata como paciente ou como cliente, mas a gente acaba tratando como paciente, então fica aí o Às pedido vezes eu também. trato paciente, às vezes cliente, depende. Eu trato como paciente, então vira e mexe aí, todas as vezes eu falei paciente, aí mesmo que a pessoa não seja meu paciente, né? Ela entende que eu Sim, estou sim. falando com ela, eu Aham. estou consultando com todos, não necessariamente somente com meus pacientes, mas de uma forma geral. E agora, para esses últimos minutinhos aí dessa live, quer falar mais alguma coisa? Eu queria Eu acho. falar que é aquela menina que eu te enviei a dúvida, né? Que a gente manda depois para ela, porque vai ser Ah, sim, é. mais Eu vou. complicado. Pode falar, Eu pode vou falar. estar pesquisando para ela, eu vou estar pesquisando e vou estar te enviando, tá? Para você dar a resposta para ela. Sim, ela me Mas envia e aí eu te envio, certo? isso, isso. Ela foi aí que está assistindo a live, então eu estou aí passando a informação, que a gente não esqueceu, mas que Isso. até para ser melhor, né? Não passar de uma forma batida, uma forma só para dizer que Sim. falou. A gente vai pesquisar aí melhor, ela vai pesquisar também. E aí ela me passa e eu te envio, tá bom? Ela respondeu aqui que ela está aqui, então Ah, ela já deu aí. Glaucia, eu recebi em cima da hora. Mas aí eu vou estar pesquisando para você e dou um retorno para Letícia, tá bom? Obrigada aí Ela pelas me enviou hoje, perguntas. então. Então aí ela me enviou hoje, eu te enviei, mas a gente não esqueceu, tá bom? Tá? A gente vai Isso aí. enviar ainda essa semana aí, a gente está te enviando, tá bom? Eu estou te enviando, né? E que bom que você está assistindo a live, muito obrigada. Ah, é. Também Obrigada agradeço pela participação. exatamente. Agradeço a participação de todos, na verdade, né? Não só Com da Glaucia, também de certeza. todos de uma forma geral, todos que passaram por aqui. E, e que possivelmente vou deixar salvo aí no meu feed e também no meu canal no YouTube. Posso deixar no meu canal no YouTube, se eu conseguir salvar aqui? Fica à Claro, vontade. pode, claro. Eu vou deixar lá para que as outras pessoas possam assistir, né? Porque nem todo mundo, às vezes, é um horário que nem todo mundo pode estar presente. Mas agradeço a Sim, participação aí de depois vê, todos. né? Sim, sim. Às vezes tem de gente que gosta de assistir aí um momento ponto alto aí da live aí depois que foi gravada. Então acho que a live foi enriquecedora e vale a pena aí deixar registrado, deixar salvo, para que as pessoas possam ver aí em outros momentos. Enfim, acredito que esse tema é um tema que está sempre atualizado, um tema que mesmo que a pessoa veja esse vídeo aí daqui a um ano, com certeza vai ter muita coisa aqui que ela pode aí aproveitar para a vida dela. Tem coisas que a gente Então, passou assim bem rápido aqui, né? tô vendo aqui que falta 24 segundos para acabar a live, Natália. Eita, nós. Então, assim, passou rápido, mas a gente tentou falar um pouquinho sobre cada ponto que a gente achou mais importante. E caso vocês Exatamente. tenham alguma sugestão, enfim, queiram falar sobre alguma Pode outra mandar. coisa, Queria algum outro deixar aqui no assunto. story. Agradecer a participação da Natália, de todos Isso. vocês, muito obrigada.